Para cá, produção, me contem. Venham para cá que a gente muda de assunto um pouquinho. Vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, também um tema recorrente dessa semana. O ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão preventiva do policial federal Vladimir Matos Soares, acusado de participar do plano para matar o presidente Lula. A defesa pediu liberdade provisória, alegando problemas de saúde, mas a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra e o ministro determinou um exame médico legal para avaliar o estado do agente. O caso faz parte da Operação Contra-Golpe, que apura um suposto plano golpista após as eleições de 2022. Agora, para entender os próximos passos da defesa, os argumentos apresentados ao Supremo e o que esperar dessa investigação, conversamos agora com Sérgio dos Anjos, advogado do policial Vladimir Matos Soares. Sérgio, muito bem-vindo, muito boa tarde. Felipe, já coloco você na nossa conversa também. Muito boa tarde, Sérgio. Seja bem-vindo aqui ao Contexto Metrópolis. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Felipe. Acompanho o seu trabalho há muito tempo. Fico aqui às ordens e à disposição de vocês. Vamos lá, nós temos o Vladimir como o único policial do núcleo dos Kids Pretos, do núcleo aí que está sendo julgado ainda pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, inclusive o julgamento que será retomado nessa terça-feira, mais conhecido como amanhã. Temos o julgamento então marcado, ele repetindo como o único policial. E eu e Felipe, eu até achei bem interessante a sua participação, que eu e Felipe na semana passada falamos muito sobre como esse caso da trama do golpe vai ser levado daqui para frente no futuro, como é que isso ainda vai ser estudado, como é que isso vai ser tratado no futuro na questão legal, sobre defesa, sobre a falta de defesa, sobre como isso vem sendo levado dentro da justiça, dentro do judiciário brasileiro, por vários aspectos. O primeiro deles, sobre não ter sido julgado na justiça comum, sobre não ter sido julgado em plenário, sobre ter sido dividido em núcleos. Que mais? Deixa eu me lembrar sobre as novidades desse caso. Sobre não ter sido julgado em plenário, sobre ter ido para a turma. O ministro Alexandre de Moraes ser o relator, ser o personagem também da trama, ser o juiz. Então, várias peculiaridades desse julgamento específico que a gente falou aqui na semana passada. A gente não está aqui defendendo Bolsonaro ou trama golpista, só é fato que há essas peculiaridades no julgamento. E eu queria que você, enquanto advogado, nos contasse quais foram as dificuldades aí ao longo da defesa, do início até agora, que já está sendo julgado o núcleo 3, quais foram as dificuldades da defesa nesse caso específico. Neila, eu até agradeço o espaço para a gente falar um pouco sobre isso, sobre todas as dificuldades que a defesa teve, não só essa, a defesa do Vladimir, mas todas as defesas das demais partes. Nós tivemos diversas nulidades nesse processo. Você acabou de citar duas, que é a questão da incompetência, principalmente em face do Vladimir. Acredito que com o ponto final da nossa sustentação oral na semana anterior, nós conseguimos comprovar que o Vladimir ele não tem relação nenhuma com os demais réus. Ele está no núcleo dos Kids Pretos e ele não tem nenhuma relação com o Kid Preto. Na verdade, ele está no núcleo militar e o Vladimir ele é o único civil. Então, nosso objetivo foi demonstrar isso de maneira clara, de maneira probatória, técnica. Então, a defesa trouxe provas disso, sem falar sobre todas as questões de nulidades no processo, que, como você mesmo trouxe, Neila, vai ser aí objeto de diversos recursos que nós vamos, com certeza, caso haja a partir de amanhã uma condenação em face do Vladimir, nós vamos arguir. Nós temos a parcialidade do ministro relator, respeitável ministro Alexandre de Moraes, principalmente em face do Vladimir, porque, como nós sabemos, alguns dos áudios onde o Vladimir proferiu, eles citam o nome especificamente do ministro relator. Então, não há como argumentar que provavelmente esse é o entendimento da jurisprudência do STF e esse é o entendimento do ministro, que em face desses crimes, a abolição do Estado Democrático de Direito e os demais, a vítima é apenas a sociedade,
porque principalmente o Vladimir teve falas em face do ministro relator. Então, essa é uma nulidade que a gente vem discutindo há muito tempo ao longo do processo, arguindo e ela sendo negada. Um dos principais problemas que nós tivemos é o acesso a todos os elementos probatórios. Nós tivemos acesso a todos os elementos dias antes da audiência de instrução e julgamento, 70 terabytes de material, de arquivos digitais, de laudos, de vídeos, e é quase que impossível a defesa técnica conseguir fazer algo que de fato respeite o contraditório e ampla defesa cravados na nossa Constituição Federal, onde nós não conseguimos analisar tudo. É impossível a gente ter tido a possibilidade de analisar tudo. Então, a maioria das defesas requereu ao ministro relator uma dilação de prazo, requereu a possibilidade de análise disso tudo e foi negado. Como foi trazido também no início da reportagem, nós fizemos diversos pedidos referente à liberdade do Vladimir. O Vladimir está preso há 1 ano injustamente, e a gente entende que, de fato, o Vladimir ele não tem relação nenhuma e não existe provas para isso, que é um dos principais argumentos dessa defesa técnica, é que o único elemento probatório juntado em face do Vladimir são os áudios. Infelizmente, naquele período, a gente vivia um momento politicamente muito conturbado no nosso país e bipartido. E bravatas e falas não só o Vladimir teve, várias pessoas, várias autoridades, vários policiais, cidadão comum. Então, se a gente fosse punir e condenar com base apenas nisso, nós estaríamos diante de uma grande injustiça. E é isso que a gente está pleiteando e a gente espera que seja reconhecido amanhã. Bom, você entende então que essa questão dos áudios não podem ser usados, essa questão dos áudios não pode ser usada como prova, né? Lembrando que há áudios do Vladimir dizendo que haveria um grupo armado para prender ministros da corte. Ele chega a falar ainda que haveria disposição para o uso de força letal e, abre aspas, matar meio mundo. Isso existiu, esses áudios existiram, né? A Polícia Federal encontrou esses áudios, mas o senhor acredita que isso não pode ser usado como prova? Na verdade, Neila, inclusive eu citei isso no início da minha sustentação oral, especificamente esses áudios, eles não foram nem abordados e fundamentados em denúncia. Eles surgiram 3 meses depois. E mesmo se eles tivessem sido fundamentos e uma base da denúncia, isso são áudios suficientes para a gente investigar. Então, eu, Sérgio dos Anjos, advogado, proferi um áudio desse tipo. O que é suficiente? É suficiente para investigar. Então, o que a gente precisa saber? Qual o contexto desses áudios, qual o contexto da história, até onde esses áudios chegaram, quais foram as autoridades, isso foi utilizado para quê? De fato, ele foi utilizado para algum ato executório? Não foi? Foi só uma fala? Esse tipo de pergunta, quem tem que responder é a Polícia Federal, é o órgão acusatório, a PGR. E aí o que a gente traz na defesa técnica é que eles se limitaram aos áudios. Eles tomaram conhecimento dos áudios e se limitaram a isso. Não houve uma investigação aprofundada, nós não sabemos a autoridade que repassou esses áudios, não sabemos para onde ele foi. Então, existe uma equipe? Qual é a equipe? Não existe nenhum elemento probatório no processo que ligue o Vladimir a qualquer outra pessoa. Vamos supor, há uma dupla, há uma equipe, existe uma equipe, quem é a equipe? É uma organização criminosa armada, então qual é o arsenal dele? Nós vamos dar um golpe de Estado, qual é o poderio econômico dele? Ele recebeu o recurso de alguém? Então, todas essas perguntas, quem tem que responder é o órgão acusatório, mas ele se limitou a esses áudios. Então, esses áudios eles são suficientes e a defesa entende isso com muita clareza e com muita humildade, e nós trouxemos isso para o ministro Alexandre de Moraes, eles são suficientes para um indício de investigação, mas eles não são suficientes para condenar. E, de fato, eles não são. Felipe, amanhã temos mais julgamento, né? A defesa já falou, já houve sustentação oral. Amanhã temos voto do ministro relator Alexandre de Moraes. A gente já sabe, né, aonde isso vai chegar. Então, amanhã, retomando o julgamento na primeira turma. Pelo Sérgio, colocado por grande parte da defesa em relação a esse assunto aí da tal trama golpista, né? Um ponto que eu achei principal, que poucas pessoas prestaram atenção, e foi colocado aqui pelo Dr. Sérgio, é exatamente a questão
dos 70 terabytes, né, de documento, né? Para quem não tem ideia do que é 70 terabytes, né, dá praticamente 250 milhões de páginas, né, colocadas enfileiradas, né, uma na outra, né? Daria, se você colocasse essas páginas, daria para você ir até a estação espacial e voltar 7 vezes, né? Aí a pergunta que se coloca é a seguinte: é possível e é viável você ter a ampla defesa e o contraditório com 70 terabytes de documento e uma possibilidade da defesa, dos advogados, terem acesso em 15 dias e um mês sobre esses documentos? Ah, mas nem toda a documentação que está dentro dessa nuvem, né, teria uma certa importância. Se não tem importância, não coloca, né? Se você colocou 70 terabytes, né, que dá milhões de páginas, dá quilômetros, milhares de quilômetros, né, de distância, né, você prejudica a defesa. Então, no meu modo de ver, né, é impossível você fazer uma defesa técnica, né, com a disponibilização de 70 terabytes, ser um prazo hábil para a defesa, de fato, se debruçar sobre esses documentos, né? E se o Ministério Público colocou 70 terabytes e nem toda a documentação seria importante, né? Isso, em modo de ver, prejudica, sim, a defesa. E o ponto que eu queria colocar aqui, Neira, que a gente colocou na semana passada, é exatamente a ideia que a primeira turma é o colegiado, né? A primeira turma era composta de 5 ministros. Eu entendo, né, que faz parte do colegiado você ter as contradições, né, ter as divergências, né, entre os ministros. A partir do momento que o julgamento do núcleo 3 só tem 4 ministros, né, não tem o 5º ministro, né, até porque não foi autorizado ainda o Fux a participar desse julgamento, de modo de ver, isso prejudica, né, o julgamento colegiado da primeira turma, né? Então, ou coloca outro ministro para fazer parte da primeira turma, né, e privilegia o colegiado, né, ou esse julgamento, de modo de ver, tem que ser separado, tem que ser suspenso, né? A gente sabe que dificilmente os 4 ministros mudarão a sua opinião sobre o julgamento, mas não dá para eu prejudicar e eu ignorar a possibilidade, né, de um voto divergente, né, poder mudar o voto de alguns ministros, né? Isso, na minha opinião, contraria, sem sombra de dúvida, a ampla defesa e o contraditório. Aí eu queria saber a opinião sobre esse assunto do doutor Sérgio. Muito bem colocado. Essas frases, principalmente no sentido de todo esse material que nós acessamos. Além de toda a grandiosidade e o volume que ele existe, nós temos também a situação da ausência de etiqueta, da ausência de orientação. Então vamos dar um exemplo aqui bem chulo. Eu tive acesso a um HD de um processo número X. Lá tem réu fulano de tal, pasta essa. Réu fulano de tal, pasta 2, réu fulano de tal, pasta 3. Então lá nós temos os laudos, nós temos todas as provas digitais, nós temos todos os vídeos, tudo referente a ele. Nesse caso, nós tivemos acesso ao SharePoint, que é o link disponibilizado pela Polícia Federal, e simplesmente era uma navegação totalmente aleatória. A gente ia clicando numa pasta, clicando em outra, e provavelmente nem a inteligência artificial seria capaz de fazer isso. E diante da situação hoje do formato da turma, nós estamos ansiosos e ainda com esperança. A sustentação oral ela foi feita no sentido de plena ciência que a hermenêutica jurídica da turma ela já está formada. Eles já possuem uma convicção acerca disso. Então nós tentamos fazer com que eles reflitam e analisassem que os autos por si só, sem investigação eficaz, elas não são suficientes. E com a ausência do ministro Fux, nós temos ainda mais uma dificuldade, porque nós sabemos o entendimento do ministro Fux em face disso, um entendimento garantista, voltado à ampla defesa, voltado ao contraditório, que realmente foi violado no transcurso desse processo. E diante da ausência do ministro Fux e do voto dele, nós vamos ter muita dificuldade. Nós percebemos que a maioria das defesas estão movendo o embargo de declaração. Hoje mesmo nós tivemos decisão do STF referente a outros núcleos denegando os embargos de declaração. Os embargos infringentes, nós temos o entendimento que eles são de decisão não unânimes, porém a jurisprudência do STF, eles têm um entendimento pacífico que devem ser pelo menos 2 votos divergentes. Então isso prejudica bastante a defesa. Enfim, vamos aguardar a decisão, esperando que seja uma decisão positiva, pelo menos em parte,
pelo menos de maneira parcial, e a partir daí nós vamos traçar a melhor estratégia para lidar com esse caso. Doutor Sérgio, essa questão de ter um ministro a menos na primeira turma, isso não pode ser usado como um recurso, um pedido de recurso, porque você tem um ministro a menos, a gente até falou isso na semana passada. Se entra um novo ministro, por exemplo, um novo indicado do presidente Lula, que tem um outro posicionamento, por exemplo, que poderia ajudar no caso, que tenha o mesmo pensamento, o mesmo posicionamento, por exemplo, garantista do ministro Luiz Fux, ou pedir que o ministro Luiz Fux continue analisando o processo, não seria uma competência mesmo da turma? Ou seja, não seria de fato uma responsabilidade da defesa pedir para que o Supremo Tribunal Federal liberasse a presença de mais um ministro para participar desse julgamento, porque temos 4 e a primeira turma ela teria que ter 5. Não teria que ter a participação de mais um ministro, mesmo que seja o ministro Luiz Fux, que inclusive pediu a participação, pediu para continuar julgando a trama golpista. Neila, nós não temos dúvidas nenhuma que isso com certeza vai ser fundamento dos recursos de todas as partes a partir de agora, porque, sem sombra de dúvidas, isso prejudica a defesa. Infelizmente, a gente, advogado, nós ficamos na ingrata missão e função de apenas requerer. E eu digo para ambos e para quem está assistindo, o que nós mais fazemos são requerimentos e a grande maioria deles são negados. Porém, a gente não pode também esquecer a questão da tecnia, né? Os embargos de declaração, nós movemos ele em face de obscuridade, em face de contradição. Então, nós vamos aguardar a decisão para, a partir daí, a gente traçar a linha e, com certeza, nós não vamos abandonar a questão da ausência do Fux no momento da votação da primeira turma. Felipe, encaminhamento agora, nós temos 2 núcleos ainda para ser julgados, né? Temos o núcleo 2 para ser julgado e temos o núcleo 5, que seria formado apenas por Paulo Figueiredo, que está morando lá nos Estados Unidos. O próprio Eduardo, os 2 são parceiros, né? O próprio Eduardo Bolsonaro já tem o seu julgamento feito na primeira turma, julgamento em andamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros da primeira turma já têm maioria aí para o Eduardo, para o caso do Eduardo Bolsonaro. O prazo ainda não se encerrou, mas já tem maioria, é uma outra história. Mas Paulo Figueiredo seria o núcleo 5, ainda temos 2 núcleos para serem julgados. Claro, esse ainda está em andamento. Acho que a gente não pode esperar nada muito diferente, né? Não, sem sombra de dúvida, você vê que, na minha opinião, o STF já está praticamente consolidado o entendimento dele em relação aos 5 núcleos, né, da tal trama golpista. Mas a grande questão que eu coloco, Neila, é que, infelizmente, existem alguns pontos que são até discutíveis, né? A competência do STF, se o STF é competente ou não para julgar esse assunto, se não deveria ir para a primeira instância. Eu acho que é uma questão que tem os 2 lados, né? Até porque tem um conceito chamado contempt of the court, né? Que é a possibilidade da Suprema Corte do mundo todo, né, ter a capacidade de gerir crises relacionadas a ela, né? Então, a partir do momento que o 8 de janeiro aconteceu também dentro da repartição do STF, né, então ele poderia avocar a possibilidade de processar os casos, né, em relação às pessoas, em relação à trama golpista. Então, é uma questão discutível, é uma questão que não tenha dúvida que contra a margem dos 2 lados, né, relacionado ao assunto. Mas tem questões que, no modo de ver, que claramente tem diversas nulidades, né? Uma delas, na minha opinião, é a questão do plenário. É um absurdo, por exemplo, a gente achar normal um caso dessa magnitude ser julgado pela primeira turma, né? E a justificativa para o caso ser julgado pela primeira turma é exatamente porque seria um assunto penal. Ora, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito é muito mais que questão penal. Tem tantas variáveis que não dá para falar que é uma questão meramente penal. Não é meramente homicídio, não é meramente uma questão de Código Penal, é uma questão de estrutura do Estado, né? Então tem que ter o posicionamento dos 11 ministros. Então é um absurdo não ter sido julgado no plenário do STF todos esses processos. Como é um absurdo também você ver que no núcleo 3, por exemplo, né, uma das possíveis vítimas seria o Alexandre de Moraes,
né? Ou seja, ele seria a vítima que poderia ser preso pelos Kids Pretos, ainda tendo a possibilidade de perder a vida, né? E ele está julgando, relatando o caso, né? Não é normal a gente aceitar algo desse tipo. Então, quando você vê que os 5 núcleos, né, no modo de ver, está tendo uma convicção da primeira turma do STF em relação a esse assunto, né? O que, no modo de ver, reforça a narrativa legítima de grande parte da população que tem um certo apoio ao Bolsonaro de perseguição política mesmo. Né? A narrativa faz todo sentido quando você pega esse processo e esmiuça ele. Né? Então, eu acho que é uma pena que a gente não consiga ter 100% da confiança em relação à Suprema Corte no Brasil. E poderia, por que não manda para o plenário? Né? Por que não deixa de relatar um caso que ele supostamente é vítima? Né? Tem questões que poderia ter tido uma atitude muito mais republicana, né? E muito mais legalista, né? E muito mais preocupado com a legalidade dos ministros da Suprema Corte, que, no modo de ver, daria uma chancela muito mais legítima e muito mais correta a todo esse processo. Muito bem. Dr. Sérgio dos Anjos, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Obrigada, boa sorte aí a partir de amanhã na retomada aí do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Neila. Obrigado, Felipe. Gostaria só de finalizar trazendo a consideração final. Felipe, toda a violação do sistema acusatório, toda a questão da parcialidade, nós esmiuçamos toda uma tese desde o nascimento disso, da época dos direitos romanos até hoje, para reconhecimento, e ela não foi reconhecida pelo ministro, infelizmente, principalmente no caso em face do Wladimir, que nós entendemos de fato que não é o tribunal competente para julgamento, porque ele obviamente não tem foro privilegiado e o argumento dele estar ali é a conexão com os demais réus, onde nós comprovamos que ele não conhece ninguém, não esteve em nenhum encontro, não está em nenhuma minuta, e mesmo assim ele, um policial federal que deveria estar sendo julgado pela Justiça Federal, está sendo julgado pelo STF. Queria agradecer a oportunidade que nós tivemos aqui, fico sempre à disposição, boa tarde, bom trabalho para todos vocês. Obrigada, até a próxima.